Voltamos a apresentar um dos melhores canais de literatura, Moon. Se você ainda não é inscrito, já vai se inscrevendo no canal. E se já gostou da premissa do vídeo, já vai deixando sua curtida, porque hoje eu vou falar sobre os escritores depressivos. Então deixa sua curtida aí, porque vamos começar o vídeo. Machado de Assis é o primeiro que vamos falar. Ele era uma triste pessoa, ele era muito melancólico. Se você perceber nos livros dele, alguns personagens dele retrata esse sentimento que ele tinha. Ele tinha uma vida meio depressiva e isso só agravou em 1904, quando sua esposa morreu. Então ele ficou mais triste, sentiu falta dela, não conseguiu superar o luto e ficou muito triste. E levou uma vida inteira de depressão e uma vida inteira melancólica. As pessoas, os conhecidos, falavam que quando chegava perto dele percebia a tristeza que ele tinha. Apesar de ele não querer mostrar, ele sempre retratava nas obras dele essa tristeza. Outro escritor, dessa vez não é nacional, é Ernest Hemingway. Não sei se eu estou pronunciando certo, mas enfim, ele teve um fim trágico também. Ele levou uma vida muito depressiva e teve muitas complicações em sua saúde. Ele levou uma vida triste, principalmente porque seu pai se suicidou. E então nos livros dele, muitos temas dele era sempre sobre depressão e também sobre suicídio. Então muitos personagens dele se suicidavam. Já deixando um spoiler aqui. Enfim, o Ernest, ele teve um final trágico porque ele não conseguiu superar a depressão e muito menos superar a morte trágica de seu pai. E o que aconteceu? Sua mãe, não sei por qual motivo, enviou a pistola que o próprio pai dele se matou, a mesma pistola que o pai dele se matou, enviou para o filho uns anos antes do acontecimento. E o que aconteceu? Ele se matou com a própria pistola do pai dele. Então é uma coisa bem louca. Eu acho que a mãe dele ficou destruída por dentro porque ela pensou: se eu não tivesse enviado a arma, eu acho que ele não tinha se matado. Então foi um fim trágico, não só para ele, mas também para a mãe dele, que teve que superar 2 mortes, 2 suicídios, e esse último ela se sentiu culpada com certeza. Outra escritora famosa que teve depressão foi Clarice Lispector, uma das escritoras mais famosas e importantes para o nosso Brasil e também importante para o mundo. Os textos dela sempre mostram ali o sentimento, sempre mexe com o sentimento, por isso que muitas vezes você vê no Instagram frases dela que às vezes nem é Instagram literário, mas eles colocam frases porque é bem forte, é bem você lê assim e fala: meu Deus do céu, isso bate na alma. Enfim, Clarice Lispector, ela teve uma vida depressiva, ela tinha muito vício em cigarro e por causa do cigarro teve um acidente que deixou sequelas dela não só fisicamente, mas também mentalmente. E depois desse acidente, quando ela teve o parto do filho dela, o que aconteceu? Ela teve a depressão pós-parto e isso só agravou a vida dela. Não estou dizendo que foi triste ter um filho, eu estou dizendo que a depressão pós-parto só agravou a depressão que ela já tinha, e isso ela teve que acarretar para a vida inteira. Então, por isso que nos textos dela você vê que tem muito sentimento ali e muitas frases tristes da vida e também da realidade da vida. Eu já fiz um vídeo dele aqui no nosso canal, é Hans Christian Andersen, o autor de Soldadinho de Chumbo, Patinho Feio, A Pequena Sereia e algumas obras que inspiraram o filme Frozen, que é o sucesso atual, né, o maior sucesso atual da Disney. Enfim, ele tinha uma depressão que ele só queria viver isolado. Ele fazia de tudo para ficar isolado porque ele achava que ele era muito feio. Por isso que ele criou o Patinho Feio. Já foi a inspiração dele porque ele achava que ele era muito feio. Apesar de ele ser um pouco renegado pelas mulheres, ele sentia esse sentimento muito mais do que era. Então ele se achava um monstro, assim. Então ele ficava longe das pessoas e se isolava cada vez mais. Ele também teve transtorno bipolar e colocou nos livros dele ali, se você perceber, apesar de ser um tema infantil, ele coloca ali algumas características depressivas dos filmes dele, mas sempre deixa o ensinamento, porque mesmo na depressão ele tinha uma esperança para que o mundo fosse melhor. Deixei essa última escritora para o final porque também é um dos fins trágicos que eu mais fiquei assim emocionado quando eu descobri. Virginia Woolf, você já deve ter lido algum livro dela, alguma obra dela. Ela é uma das maiores autoras femininas, junto com a Clarice Lispector. Também tem a Agatha Christie e tantos. Enfim, ela tinha
muita depressão. A vida dela foi muita depressão porque ela ingressou cedo na literatura, porque os pais dela já mexiam com isso, já tinham liberdade de escrever essas coisas, tinham um talento, e esse talento gerou nela uma curiosidade de aprender, de publicar livros e escrever cada vez mais. Então ela expressava o sentimento dela, como todo escritor, ela expressava mais na literatura do que na realidade. E o que acontecia? Ela tinha poucos amigos. E esses poucos amigos falavam que ela, quando ela se sentia muito depressiva, os familiares também relataram isso, quando ela se sentia muito depressiva, ela falava muito, porque tem gente que fica muito quieto, mas ela falava muito e se culpava muito. Então tudo que acontecia quando ela estava muito depressiva, ela se culpava muito e se culpava por tudo que às vezes nem era culpa dela. Enfim, ela tinha muitos períodos depressivos, tem até as datas, 1901, não sei o que. Muitos períodos depressivos, tinha momentos que ela ficava feliz, mas tinha momentos que ela ficava muito depressiva e eles tinham até que ficar vigiando ela para não fazer nenhuma besteira. Mas ela entendeu que a única solução dela era o suicídio e acabou se suicidando no rio Ouse. O que ela fez? Colocou algumas pedras no bolso dela e se jogou no rio Ouse. Então, ela, antes disso, ela se despediu do marido e das filhas com uma carta de despedida. Um momento muito triste, foi um fim muito triste, e eu sempre falo aqui que suicídio não é a solução. Procure ajuda se você está triste mais de um mês, não sei. Procure ajuda, nunca tente se isolar, porque se isolar não é o caminho certo. Procure ajuda e desabafe. Então esse foi mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você curtiu, já deixa sua curtida, comente, se inscreve no canal. Vou sempre deixando aí algumas curiosidades aqui do mundo literário. Esse foi um vídeo, vamos dizer que curioso, mas triste pelos caminhos que percorreram os grandes escritores que se suicidaram. Enfim, suicídio não é a solução, procure ajuda. Deixei o link aí de algumas obras desses autores que são gênios. Então tamo junto, valeu, falou e tchau.